todos aqui têm assistido a televisão, né? Sim ou não? Vocês têm percebido o caminho que a política tem tomado, realmente, né? Esses escândalos que estão acontecendo dia a dia no cenário político. E vocês, pelo fato ainda de ser bem jovens, tem muito tempo ainda a se trilhar. E nós temos que despertar um negócio dentro da gente, que é a capacidade de se indignar. A indignação com tudo que vem acontecendo de mal para o nosso país, seja na nossa cidade, no nosso estado, seja no país, seja no mundo. Então, eu fui convidado justamente porque eu sou vereador aqui do município, sou um vereador jovem também, apesar de já com uma certa idade, mas me considero jovem. Entrei muito jovem na política e isso me despertou lá nos meus 16 anos. Então, logo quando eu comecei a me interessar por política, pode passar o slide, por favor. Logo que eu comecei a me interessar pela política, olha lá, a foto já diz, né? Era magrinho, eu estava dentro da escola ainda, com 16 anos, participando de grêmio estudantil, fazendo todo, né, um trabalho junto aos meus amigos, entendendo, descobrindo o que era. Ainda lá atrás teve a questão do impeachment. O que vocês conhecem como impeachment? O impeachment é o impedimento de um político por um ato que ele cometeu. Então é uma palavra que vem a dar como impedimento. Teve um movimento em 1992 lá dos caras pintados, que foi preponderante a participação da juventude, que todos saíram com um rosto pintado, dizendo não à corrupção, a esses escândalos, e tiraram o presidente da época, que era o Fernando Collor. Isso aí foi um movimento popular, como está acontecendo hoje. Todas as pessoas se mobilizando, saindo às ruas, justamente para quê? Para clamar mais honestidade, mais transparência. Então, em 2004 eu saí candidato a vereador, sou o jovem mais bem votado da história de Valinhos naquela época, com 21 anos de idade, tendo quase 900 votos. Então a gente já começou, por quê? Já começamos a debater isso dentro das escolas. E quando eu atingi uma certa idade, eu sofri um acidente com 21 anos de idade, acabei ficando na cadeira de rodas, fiquei paraplégico, mas nem isso me desestimulou a estar participando da vida política, debatendo e ajudando a nortear, a propor um futuro melhor para a minha cidade, para o meu bairro, para as pessoas, né, que estão à minha volta, justamente por ter esse sentimento de querer contribuir para uma sociedade. Então o que acontece? A pergunta que eu faço: qual que é a formação para ser um político? Não existe faculdade para formar um político. O que existe são pelo menos 3 coisas: experiências, exemplos e conhecimento acumulado. Isso a gente adquire dia a dia na nossa vida, buscando informação, lendo livro, se interessando pela temática, olhando pela televisão, analisando realmente aquelas pessoas que têm ali um traquejo, uma vontade de querer contribuir, pelo semblante da honestidade, justamente pelo comprometimento. Então, os jovens, eles têm que extrair da nossa vida esses elementos para construir essa carreira, sendo que várias áreas, né, em afins, seja também na formação de faculdade que você vai ter ali mais para frente, mas mesmo assim você tem que estar constantemente tendo esse estímulo e conhecendo referências de mundo e trazendo para dentro de você. Porque conhecimento, gente, é uma coisa que ninguém te tira. Uma vez adquirido, você tem para a vida toda. Então, as capacidades necessárias que a gente pode também ali exaltar para ter um desenvolvimento na vida política. E quando eu falo vida política, não é uma vida política partidária, uma vida política também de cargo eletivo, que nem no meu caso, como vereador, como prefeito, não. Os jovens se interessar e despertar esse senso crítico, é viver esse momento presente e se incomodar com alguma coisa que de fato está errado na sua analogia, alguma coisa que você tem que criticar, debater com seus amigos. E aí o que entra? Entra dominar os meios de comunicação. Vocês acho que talvez não conheceram, mas até hoje fica na memória que é o saudoso Chacrinha. Ele dizia: quem
Quem não se comunica, se estrumbica. Então é bem por aí. Você tem que ter uma visão global dos fatos, né, do mundo, justamente para que você consiga entender o presente, que você reflita sobre o passado e possa planejar o seu futuro. Dessa maneira, você vai começar a ter que se adaptar a certas circunstâncias que a vida vai lhe trazendo. Você vai ter que ser flexível, você tem que ter toda uma desenvoltura de entendimento para que de fato você possa contribuir para a sua sociedade. E quais que são essas motivações? É necessário você acreditar em algo, você ter uma ideologia, você acreditar que vai dar certo, que você vai querer melhorar a sua vida, que você vai querer melhorar a vida dos seus familiares, das pessoas. E para isso, quando você se envolve na questão pública, você tem que ser um vocacionado, você tem que ter paixão, você tem que ter amor para aquilo que faz. Como em todas as áreas, né, de formação, quando vocês vão para a escola, vocês têm que estar motivados a ir na escola, tem que ter paixão para ir para a escola, para aprender, para escutar o que o professor tem a ensinar, para que o professor possa transmitir o conhecimento que ele adquiriu e repassar a vocês, para que vocês tenham essa concepção. E um fato importante, que é a atividade cívica. Hoje, nós temos que amar a bandeira do Brasil, nós temos que idolatrar o hino nacional, tem que tocar fundo no nosso coração, justamente para que a gente desperte esse lado de amor à pátria, que só assim vai nos estimular a participar dos debates políticos, dos debates, né, que envolvem todo um planejamento, audiências públicas que às vezes acontecem no município, para escutar a população em alguma ação que o governo, alguma ação que a prefeitura quer tomar, e assim ouvir aquelas pessoas de determinado bairro, para que dessa maneira nós possamos instituir um aspecto de coletividade, para que a gente comece a sentir qual que é a real intenção, qual que é a necessidade da população. Então, se os bons, uma frase que eu sempre digo, se os bons se eximem da responsabilidade, abrem caminhos para os maus políticos incompetentes e medíocres governarem. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós, que nos sentimos pessoas boas, de boas convicções, de boas ideologias, nós não podemos se afastar da política. Nós não podemos dizer assim, nossa, política não é para mim, política é tudo bando de sem vergonha, política é uma coisa que é só de corrupto. Não. Nós temos que ter essa convicção de nós, pessoas de bem, não ocuparmos um espaço na sociedade, não ocuparmos um espaço dentro do parlamento, dentro do executivo, dentro do bairro, seja do conselho de bairro, né, da comissão ali de ajuda do bairro, de tudo, dentro dos grêmios estudantis que tem dentro das escolas. Se nós não ocuparmos esses espaços com pessoas de bem, nós vamos deixar os maus tomarem conta. E aí a coisa degringola e vai pro brejo, que nem diz a vaca vai pro brejo realmente. Mas existe também duas situações: um político comum e um político estadista. Qual eu falo? Um político comum, ele sempre vai visar estar sempre na liderança e resolver um problema imediato, sem considerar o futuro, sem ter um planejamento de futuro, sem ter uma questão, né, de querer realmente trilhar um caminho de progresso. Mas o estadista não. O estadista é aquele que gosta do Estado, aquele que sabe que luta, que milita por uma ideologia. Ele projeta o futuro, ele consegue enxergar um contexto mundial e capaz de dirigir, de conduzir uma situação que norteie uma direção para o futuro, de progresso, de avanço, de conquistas, para que isso reflita realmente na qualidade de vida do indivíduo. E como que nós podemos agir nesse momento? Não vai existir um manual, e sim um comprometimento. Você tem que compreender as oportunidades que estão à sua volta. Você tem que ter a consciência plena das ações que você vai acabar tomando para que faça todo o seu desenvolvimento de trabalho. E um fato muito importante para um jovem que quer também ingressar na carreira política é saber
saber ouvir, escutar, compartilhar com pessoas mais experientes, escutar as pessoas, realmente os amigos, as pessoas que estão à frente de algum cargo, alguma autoridade, professores que têm uma fundamental importância na nossa sociedade, eles que norteiam e encaminham a nossa juventude para o bem, um conhecimento. Você tem que colher conhecimentos e opiniões diversas para que tudo isso reflita numa coisa, para que você possa avaliar da melhor maneira um gesto seu antes de agir, antes de tomar essa atitude. Você tem que estar seguro de si, seguro para que dentro desse propósito você tenha plena certeza, plena convicção de que as coisas vão melhorar. E a política, gente, é uma arte de agregar, uma arte de juntar pessoas dentro de um propósito, que eu falei agora, para ter essa visão de futuro, para você se libertar de determinado tempo que passou, que ficou para trás, que não foi bom, que não foi satisfatório. Nós precisamos saber nos comunicar, junto a uma sociedade, para que a gente consiga identificar pessoas com talentos, com pessoas vocacionadas, para que possa contribuir realmente para um bom trabalho, pessoas de boa intenção, de boa índole. E tudo isso vocês vão conseguir ter realmente buscando conhecimento, despertando o senso crítico dentro de cada um. Uma das grandes escolas que acaba tendo para que nós possamos ter um desenvolvimento pleno na vida política e pública direta é aqui, a Câmara, a Casa de Leis. Por quê? Aqui nós reunimos na Câmara de Valinhos, são 17 vereadores, são 17 cabeças pensantes, 17 pessoas que têm determinadas experiências, que compartilham numa sessão de Câmara. Quando tem os debates acalorados, que você possa trocar conhecimento uns aos outros, que você possa ensinar, através do seu conhecimento, os demais companheiros, e possa aprender com eles também. Tudo isso dentro da Câmara Municipal começa o projeto político, começa realmente a despertar todo o interesse de uma sociedade, para que você possa fazer o seu melhor. Diariamente você sai às ruas como vereador, pessoas vêm falar com você, vêm reclamar de uma situação, vêm te elogiar de outra atitude sua, vêm pedir uma atenção do poder público ali no seu bairro, na sua rua. Então isso tudo você acaba compilando, trazendo para dentro de você e trazendo para dentro da plenária, para influenciar os demais vereadores, as demais autoridades, de que aquilo é necessário, de aquilo é algo que você tem que fazer, e as pessoas têm que apoiar a sua iniciativa, para que a gente consiga trazer justamente essa qualidade de vida, esse conforto para o nosso cidadão. Agora, a essência da política é a arte da argumentação na busca de um bem comum. Se você não argumentar de forma plausível, de forma ali concisa, trazendo para dentro dessa plenária toda essa argumentação bem fundamentada, você não vai conseguir convencer os seus colegas de Câmara Municipal de que aquela ideia é boa. Então, parte ali desse conhecimento que vocês vão adquirindo ao longo da vida, a boa argumentação, a boa dialética, para que vocês possam se comunicar com clareza, que tenha total condição de convencer de que aquela sua proposta seja boa, justamente por você ter ouvido uma gama de pessoas que lhe trouxe essa reivindicação. E também, uma coisa muito importante, obviamente, que eu vejo, para que a gente possa ter ali um bom andamento na vida pública, é a sua popularidade. E a popularidade é algo que vai acompanhar a carreira inteira do político. Isso aí não tem como fugir disso. Você tem que ser uma pessoa popular, estar na mídia, obviamente, ser reconhecido por ela, mas pelos seus gestos. Não sair nas páginas criminais, nas páginas policiais e ter essa popularidade. Não é isso. Eu quero dizer que é a popularidade no sentido benéfico, de
você ter ali a sua popularidade pautada na sua boa conduta, no seu bom desenvolvimento do seu trabalho. E também, político que quer agradar a todos não pode ser político. Por quê? É uma faca de dois gumes, gente. Nós vivemos uma democracia, onde que tem pessoas que concordam e discordam de determinadas opiniões. Agora, se você tem uma convicção dentro de você, você sabe que você tem ali, né, um objetivo a trilhar e está convicto de que aquilo é bom, você não pode ter medo. Você tem que explanar isso. Você tem que trazer isso para dentro, para conhecimento da sociedade, para que a sociedade debata, sem medo de ser criticado, sem medo, né, de ser vaiado. Pelo contrário, do mesmo jeito que tem pessoas que te vaiam, tem pessoas que te aplaudem. Então, esse medo você não pode ter dentro de si. Você tem que estimular cada vez mais para que tenha a segurança de que você está fazendo a coisa correta. E a política não é uma ciência lógica. Não é uma ciência exata que você sabe como começa e como termina. Pelo contrário, é necessário saber dialogar com seus amigos, como eu disse. É necessário você ter uma boa relação com a mídia, para que saiba lidar com ela de uma forma com que ela tenha ali também uma sensibilidade e se comunique de uma forma de grande massa com a sociedade. Que você possa trazer essa crítica, esse sentimento da mídia para dentro das suas ações. E o que acontece com isso? Eu sempre digo que na política nós nunca estamos sozinhos, mas sempre só. O que é isso? Isso aí é você não se afastar de uma realidade. Você vai ter que se manter centrado. Você vai ter momentos que tem que se recolher, dar um passo atrás, refletir, justamente porque você nunca está sozinho, mas você tem que ter esse momento só, solidão, para que você reflita, converse com você mesmo. Uma coisa que eu faço bastante, gente, é chegar na frente do espelho e conversar comigo, olhar dentro do meu olho e ver se aquilo que eu fiz numa sessão de câmara, se aquilo que eu tenho feito diariamente está correto, se eu estou verdadeiramente contente com as minhas ações, se eu estou realmente satisfeito com aquilo que eu estou fazendo. Eu converso comigo, e é esse momento de solidão que eu digo para vocês, de um momento solitário, que você tem que exercer para que tome uma decisão. Quando você está diante de um problema, diante de uma situação que você vai mexer com a vida de várias pessoas, você tem que estar convicto. Você tem que estar ali, né, diante de uma situação que você vai tomar uma decisão e convicto de que isso vai ser o melhor. Então, o momento mais solitário que um político faça é que antecede uma decisão. Aquela decisão para que você tome com propriedade, com conhecimento de causa e com pulso firme, para que isso não acabe acarretando no malefício para a nossa sociedade. E óbvio que tudo isso vai em busca de um elemento, que é o equilíbrio. O equilíbrio espiritual, o equilíbrio intelectual, a harmonia. Porque política nós temos que conviver e conhecer a opinião pública. Nós temos que administrar os conflitos de uma sociedade, os conflitos de interesse de uma sociedade e, acima de tudo, nós temos que saber tomar essas decisões. O político pode perder a sua popularidade, sim. Ora a popularidade está em cima, ora a popularidade está embaixo. Mas uma coisa, um elemento essencial, o político não pode perder o respeito. Quando você perder o respeito, aí a coisa não vai para frente mais, esquece, porque a premissa de uma boa sociedade, de um bom convívio, é o respeito pela opinião adversa, o respeito ao próximo, o respeito às diferenças que a sociedade tem. Você vê do caso, eu sou uma pessoa com deficiência, eu ando de cadeira de rodas, e nem por isso eu não sinto dor, eu não sinto amor, eu não sinto alegria, eu não sinto tristeza. Pelo contrário, tem uma alma dentro de mim, tem um sentimento que paira dentro de mim, e não é porque eu estou numa cadeira de rodas que eu acabo tendo, eu sou inferior ou superior a vocês, ou pessoas tidas como normais. Pelo contrário,
Pelo contrário, nós temos ali esse respeito mútuo entre as diferenças para construir uma sociedade mais justa, uma sociedade mais harmônica. Eu lembro que o político deve ter uma argumentação que possa persuadir as suas ideias e não ter um discurso vazio. O que nós temos presenciado em muitos casos são discursos vazios, que é aquilo que a gente fala de dado pular, feijão com arroz, aquilo que não leva nada a lugar algum, aquilo que nos faz ter a politicagem realmente e não se trazer o progresso necessário, não se trazer ali realmente o que a sociedade necessita para que tenha o seu bom desenvolvimento. Por isso é importantíssimo a cada dia nós nos avaliarmos, como eu disse a vocês, conversar com nós mesmos, ver aquilo, se nós estamos indo bem na escola, se nós não estamos indo bem na escola, o porquê que nós não estamos indo bem, o nosso comportamento dentro de casa, o nosso comportamento dos nossos amigos, tudo isso reflete num todo, tudo isso envolve um segmento político. E ainda uma tradução que ainda vem do latim, que política, né? Polis é cidade, ítica é estudo. Essa é a essência, esse é a grande mística que nós temos que despertar nas pessoas que estão à frente, né, de uma governabilidade. E essa avaliação permanente a gente tem que fazer com toda a consciência, com toda a segurança. Um bom político não pode ter medo de se avaliar. Um bom político, ele não pode querer tampar o sol com a peneira. Pelo contrário, ele deve usar a sua experiência, a sua sensibilidade para fazer essa reflexão do seu mandato, justamente para que você se aproxime do ideal. E política não é apenas o ideal, é o caminho para se aproximar do ideal, porque é uma longa trajetória que você tem que ter para que isso consiga, né, a chegar num ponto em comum e que seja ideal para todos. Por isso, diga sempre: fizemos em conjunto. Por que fizemos em conjunto? Porque o eu sozinho não vai para lugar algum. Nós temos que dizer nós fizemos, nós vamos, nós iremos conquistar, nós iremos fazer algo de bom para a sociedade, nós iremos contribuir para o melhor, para o avanço da nossa cidade, nós iremos contribuir para o respeito mútuo entre as pessoas. Então, toda vez que um político fala só eu, está fadado ao fracasso. Um político só vai se sentir realizado quando perceber que algo mudou, desde o momento que ele entrou na política. E é necessário sonhar sim, ter esse sonho, porque sonho que se sonha só é um sonho. Sonho que se sonha em conjunto se torna realidade. E todos os problemas que ocasionam, que acontecem no dia a dia, tem solução. Só basta duas coisas: força de vontade e criatividade. Eu sou muito fã de Fernando Henrique Cardoso, um estadista, uma pessoa do meu partido, que é do PSDB, mas não fugindo dessa retórica de partidária, porque cada um tem o seu partido e cada um tem a sua ideologia, mas ele sabe se comunicar com os jovens. E foi quando eu li o livro que ele tem, que é realmente a Carta do Jovem Político, que eu comecei a entender com mais propriedade a necessidade de estar próximo de vocês, de estar ouvindo vocês, de estar estimulando a vocês debaterem política dentro da escola. Aquilo que vocês escutam nos jornais, lá nas televisões, vocês têm que trazer para o outro dia na rodinha de aula. Não é só ficar no zap ali e ficar conversando de coisinhas, né, que são gostosas também, que fazem parte do lazer, mas também que fazem criticar por que está acontecendo isso, por que está fazendo isso, por que as pessoas estão tomando esse rumo, sendo que não é bom para ninguém. Então as pessoas que não têm coragem de quebrar tabu não podem dizer que vão acabar trazendo para dentro de uma sociedade mais igualitária. Nós temos que quebrar paradigmas, tabus que são impostos diariamente para nós,
que a gente tem que estar disposto a estar quebrando isso e avançando. Olha, eu tive que correr um pouquinho com a minha fala. Eu sei que vocês estão ali também já em dias de ter que sair daqui e retornar às escolas, mas o meu maior intuito seria aqui trazer para dentro de vocês esse sentimento de que a política é boa, de que a política não é feita só de pessoas desonestas, de corruptos, de pessoas descompromissadas com a sociedade. Pelo contrário, a política tem jeito, e a política só tem jeito de uma única forma: se vocês estiverem dispostos a contribuir para a sociedade. Aqui nós estamos com a escola Valdomiro Mair. Cadê? Levanta a mão! O Antônio Mamoni e com o Franco Montoro. Especial a vocês, o Franco, especial ao Franco Montoro. Ele tem uma frase que é o seguinte, que eu trago como lema. Eu sempre falo, eu sempre digo isso e gostaria que vocês refletissem muito. Gente, ó, tá acabando. Gostaria que vocês refletissem muito uma frase do Franco Montoro. Ele dizia assim: o futuro começa hoje, e ele se chama juventude. Tá? Obrigado por estar presente. Ali, se vocês quiserem tomar nota, tem os canais de comunicação com o meu gabinete. Nós vamos estar trocando ideias. Tem meu WhatsApp, tem meu Facebook, tem meu Twitter, meu Instagram, tem meu canal do YouTube. Se vocês tiverem ali interesse, por favor, tenham acesso lá, mande críticas, ideias, soluções. Vamos falar, vamos nos comunicar para que a gente possa, mais uma vez, ali estar contribuindo com a sociedade. Um beijo no coração de vocês. Pessoal, agradecer aqui o Bobó,